Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do nosso Esvazia a Xícara. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Afinal, a escolha é sua. Então, sejam todas muito bem-vindas por aqui. Quem é nova, me escreva a palavra nova para eu saber que você está chegando por aqui agora. Hoje nós vamos falar que foi um pedido que vocês me fizeram lá na caixinha dos stories, pedindo esse tema para nossa aula de hoje. E o tema foi como ter diálogo após a traição. Eu acredito que esse seja um tema muito polêmico e que atinge a maioria das mulheres que passam hoje pela dor da traição. Sim ou não? Você aí, mulher que está me ouvindo agora, que passou pela dor da traição, como tem sido o seu diálogo, né, com o seu marido depois de descobrir essa traição? Brigas, discussões, dedos apontados na cara, você tentando buscar pelos detalhes dessa traição o tempo todo, esse marido reagindo de que forma? Ou ele te conta, ou ele simplesmente vira as costas, ou ele simplesmente pede para você esquecer tudo isso, afinal isso já passou. Como tem sido para você esse movimento de buscar por esse diálogo após a traição? E, gente, o diálogo é algo tão importante, é sobre isso que a gente vai falar nessa aula, né? O diálogo, ele é tão importante porque sem diálogo não existe relacionamento. Sem diálogo, você pode estar vivendo qualquer outra coisa. Você pode estar vivendo como pais, né, dentro da mesma casa. Vocês podem estar vivendo como amigos, vocês podem estar vivendo como inimigos dentro da própria casa. Mas como um casal saudável, com certeza você não está. Olha o tamanho da importância que é o diálogo dentro do nosso casamento. Vocês vão entender um pouquinho mais de tudo isso, por que que isso acontece, tá? Por que que tá existindo essa falta do diálogo no seu casamento, como resolver isso. Olha só. Antes de mais nada, eu queria comentar aqui com vocês, porque a gente sempre acha que diálogo e conversa é a mesma coisa. Então, assim, Paula, eu converso muito com meu marido sobre todas as coisas. Escuta, conversar sobre todas as coisas é diferente de ter um diálogo positivo dentro do casamento, principalmente depois de uma traição, ok? Conversar sobre a escola, conversar sobre os filhos, conversar sobre o trabalho, sobre como chama isso? A temperatura? Não, como é que chama, gente? Lá do clima-tempo. Conversar sobre essas coisas, conversar sobre supermercado, sobre o preço, sobre, entende? Sobre a amiga, sobre a mãe, sobre a avó. Isso são conversas, né? O diálogo positivo que tem que existir dentro de um casamento é aquele onde eu falo, o outro entende o que eu tô dizendo e me dá um feedback daquilo, me dá uma resposta sobre aquele diálogo. Muitas vezes a resposta vem em forma de palavras mesmo, em outro movimento as respostas vêm através de comportamentos e atitudes. Então, aqui, ó, vocês já vão entendendo. Quando a mulher fala assim, Paula, eu falo com meu marido, mas nada muda. Opa! Resposta. Se eu estou falando com esse marido e eu não estou tendo o retorno que eu estou buscando, é porque eu não estou conseguindo falar da forma como o outro me entende. Já começa por aqui, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Eu sempre peço para vocês que vocês esvaziem a xícara, né? O esvaziar a xícara é um processo de esvaziar os meus julgamentos, esvaziar as minhas crenças absolutas, as minhas verdades absolutas, aquilo que eu confio, que eu carrego com muita fé. Por quê? Porque se eu não der um espacinho para levar algo novo dessa aula, eu vou continuar com os mesmos comportamentos. E os mesmos comportamentos levam aos mesmos resultados, tá? Então, a primeira coisa que você já precisa começar a observar aí, vocês estão tendo conversas ou vocês estão tendo diálogos positivos? Já vamos começar a separar aqui aquilo que a gente misturou, tudo bem? Uma outra pergunta que eu quero que vocês se façam é, antes dessa traição, a gente já tinha esse diálogo positivo? Sim ou não? Lembrando, gente, que cada aula dessa é esse movimento mesmo, tá? É um murro no estômago, é um tapa na cara, é um movimento que a gente precisa se olhar.
Por quê? Porque a traição entrou no nosso casamento. Sim, ok, eu entendo isso. Mas o que você veio buscar aqui é porque você está passando por essa traição. Por que que esse marido te traiu? Por que que essa traição entrou na sua história? E todas essas respostas eu tenho elas para te dar. Mas você precisa chegar nessas compreensões. Não sou eu que vou te dizer, porque cada uma é um caso. Antes fosse que tudo fosse a mesma receita. Mas não, isso não é verdade. Então você precisa olhar para dentro de você. Você precisa se conhecer. Você precisa ter as respostas. Eu vivo numa confusão mental, eu vivo numa dúvida mental, porque eu não tenho essas respostas. E eu tô buscando isso com o meu marido. Mas quando eu tento esse diálogo, eu nunca consigo. E a gente sempre termina em brigas. Então, como eu consigo superar essa dor? Como que eu consigo ter esse diálogo positivo com esse marido? Como eu consigo tomar uma decisão se é para ficar, se é para sair desse casamento? Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Boa tarde, Dri, T18. Faz sentido? E aí, vão buscando essas respostas. Eu já tinha? Ó, a gente não tinha. Ele nunca queria conversar. Quando a gente se torna uma mulher sábia, Lília, a gente já vai conseguindo detectar alguns sinais de que a nossa relação já estava adoecida. Então, olha só, Lília, se você tivesse me ouvido falar sobre isso antes dessa traição acontecer, de que a falta de um diálogo já é um sintoma de uma relação adoecida, antes de uma traição acontecer, você já estaria com seu sistema de alerta ligado. Porém, precisou uma traição entrar para que você visse que essa falta desse diálogo, sim, poderia ter sido um grande buraco da sua relação, podendo inclusive evitar uma traição. Agora, eu já passei por essa dor. Eu já tô vivendo essa dor da traição. E agora? Agora eu vou vendo os sinais do porquê esses buracos se abriram e como resolver isso agora, seja para ficar ou seja para sair desse casamento, tá? Então, vamos ter um entendimento aqui. Por que que esse diálogo não está acontecendo após a traição? Ou quando ele acontece, é sempre de uma forma dolorida, é sempre de uma forma acusadora, é sempre de uma forma onde um tá tentando colocar a culpa no outro. Por quê? Vamos lá. Gente, tudo aquilo que dói é difícil. Vamos concordar? Ó, ir no dentista quando o dente tá doendo é muito difícil. Tá doendo, você sabe que precisa do dentista, mas assim, ainda assim você vai prorrogando. Você vai tentando tomar remédio, né? Você vai prorrogando. Quando a gente... Ó, uma situação muito simples para falar de uma dor. Mulherada aqui que faz arroz. Todo mundo aqui já fez uma panelada de arroz. E você tá lá, sabe aquelas panelinhas que não são encapadas na alça da panela? E aí, eu tenho umas aqui inclusive. Você tá lá, e ela é toda de alumínio, né? Aí quando você vai pegar na panela para mexer, você fala, ai que dor. Aí você solta. Por quê? Você sabe que você precisa pegar, mas se dói, você solta. Então é muito difícil para ambas as partes falar sobre aquilo que dói. Entende aonde eu quero chegar? Por isso que falar sobre uma traição, sem superar a dor da traição, vai ser sempre muito dolorido. Paula, mas é possível a gente falar sobre uma traição sem doer? Opa! Claro que é! É 100% possível. Quando você supera a dor da traição, quando você aprende a lembrar dessa traição sem doer, quando você se torna uma mulher muito maior do que essa dor, quando você ganhou muito mais do que perdeu com essa traição, aí sim, você vai conseguir falar sobre essa traição sem doer e vai conseguir ir na causa raiz, tá? Tem diálogo, ele concorda, aceita, mas na prática acho que não muda, não entende nada. Então não tem solução, né, Cal? Isso significa que o diálogo ele não está sendo eficaz. Calma que vocês vão entender nessa aula aqui porque que isso está acontecendo, tá? Então, o primeiro movimento é entender antes como esse diálogo já acontecia antes. E segundo, que falar, se antes eu não tinha, né, um diálogo, eu já não tinha essa prática, eu não sabia como fazer isso. Aí vem uma dor. E eu ainda preciso falar daquilo que me dói. Gente, dói no outro e também dói em mim. Como assim, Paula? Quem trai também sofre? Também sofre. Muitas vezes também sofre. Vou explicar isso pra vocês aqui também. Então,
Qual é a diferença quando eu tento um diálogo com meu marido quando eu estou em dor? Presta atenção. Quando eu estou em dor, meu marido também está em dor e a gente vai para um diálogo para falar daquilo que dói, que é essa traição, o que muitas vezes acontece? Dedinho apontado na cara. Sim ou não? Quem aí já apontou um dedinho na cara na hora de ter um diálogo com esse marido? Porque você me traiu, porque você fez isso com a nossa família. Tudo que está acontecendo, tudo, até o cocô do cachorro é porque você me traiu. Sempre são os dedos apontados na cara. Esse é um movimento típico de quem está na dor. Então toma muito cuidado, tá, mulher? Se você diz que perdoou essa traição, mas está tendo esse diálogo, que você chama de diálogo, com o dedo apontado na cara, você não superou a dor da traição, seu casamento está por um fio. Mas, Paula, por que eu vou precisar de diálogo positivo se eu quero sair do meu casamento? Escuta, vocês estão terminando como homem e mulher, mas como família, como pai e como mãe, vocês seguem. E para isso, vocês vão precisar ter um diálogo saudável, nem que seja só para tratar do assunto dos filhos, dos netos, dos negócios e tantas outras coisas, ok? E até para se separar, eu preciso ser essa mulher sábia. Então, ó, dedos apontados na cara. Segunda coisa que a gente faz, a gente leva tudo pro pessoal. Então, assim, quando o marido fala, eu não me sentia visto por você, pronto. Aí essa mulher pega tudo pra ela. Mas eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu isso. Quando a gente leva pro pessoal, é quando a gente não consegue sair do nosso lugar e olhar através dos olhos do outro. E por que eu não consigo fazer isso? Porque eu estou em profunda dor. Então, tudo que eu pergunto para esse marido, tudo que ele me fala, eu me magoo, eu me chateio, eu me derrubo, né? Derruba a minha autoestima, derruba a minha autoconfiança. Tudo que eu quero saber dele parece que é usado contra mim. E aqui, gente, é onde a gente vai tendo cada vez mais um empilhamento emocional dessa dor. É aqui onde cada vez mais a gente vai se afastando um do outro emocionalmente porque está doendo. Mas, gente, ó, pesca essa. Se eu continuo fazendo isso e estou me afastando desse marido dentro do meu casamento, e se traição é um espaço vazio que foi deixado emocionalmente dessa relação, qual é o grande risco que eu estou correndo? O risco de uma nova traição entrar na minha vida a qualquer momento. Entendem isso? Entendem? O diálogo é o primeiro movimento de aproximação de uma conexão emocional. Depois vem a conexão física, depois vem a conexão sexual. Agora, se a primeira conexão, que é emocional, que é a do diálogo, já não está acontecendo, imagine o resto. E isso vai trazendo cada vez mais distanciamento. Quanto mais distanciamento, mais espaço vazio. Quanto mais espaço vazio, mais terreno fértil para que uma nova traição se instale. Então, você, mulher que perdoou esse marido, mas não está conseguindo ter esse diálogo positivo, tome muito cuidado, porque os riscos são eminentes de uma nova traição a qualquer momento. Quando isso vai ser, eu não sei, pode ser que seja hoje. Pode ser que seja daqui uma hora, pode ser que seja daqui uma semana, um mês, não importa. Se tem esses buracos, tem espaço para uma traição. A menos que você se torne essa mulher sábia, a menos que você supere essa dor e saiba como reverter essa situação na causa raiz, tá? E quando eu falo causa raiz, não é ficar pegando senha de celular desse marido, não é ficar vigiando esse marido o tempo todo, não é nada disso não, tá? É curar na causa raiz. Aonde foi que esses buracos começaram a crescer dentro da relação, ok? Então, dedos apontados na cara, levar pro pessoal o tempo todo. Terceiro, esperar do outro aquilo que você faria. Olha que louco isso. Eu sempre estou numa posição que, para conversar com esse marido, eu quero que ele fale, eu quero que ele se comporte, eu quero que ele sinta exatamente como eu penso, como eu faria, como eu estou sentindo nesse momento. E isso não acontece. Então, tudo que é diferente do que essa mulher esperava como resposta, ela anula. E nessa anulação, eu não consigo olhar para o outro. E se eu estou numa relação a dois, como que eu consigo viver numa relação olhando só para mim? Só para minha dor? Só para as minhas questões?
O contrário, quando eu supero a dor da traição, o processo é completamente diferente. Primeiro, você aprende a ouvir sem doer. Você aprende a ouvir e as coisas que você escuta, você não leva mais para o pessoal. Você consegue separar. Você consegue entender, isso é dele, isso é meu. A parte que me cabe, eu vou cuidar. A parte que te cabe é sua. Quem precisa cuidar é você. Entende? Então, quando você supera a dor da traição, você para de assumir todas essas dores, de trazer para o pessoal tudo isso. Você começa a separar. Isso é meu, isso é seu. Ok? Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, uma mulher sábia aprende a entender o tipo de mente desse marido. Como a mente dele funciona. Então, quando a gente entende que nós temos 5 tipos de mentes de marido que pensam, sentem e se comportam de formas diferentes, eu começo a fazer novas leituras. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu entendo que num diálogo, quando eu falo para o meu marido que eu estou em dor, eu quero que ele também sinta a minha dor. É um exemplo clássico que acontece quando a gente passa pela dor da traição. Eu quero que meu marido sinta um pouco da dor que ele me fez sentir. Porém, você é esse tipo de mente de esposa sentimental, que sente muito, então você quer que o outro sinta. Mas o seu marido não é o tipo de mente de marido do sentir. Então, por mais que você esteja falando com ele para que ele sinta a sua dor, ele não vai conseguir sentir. E é claro que a resposta dele em relação a você vai ser muito diferente daquela que você esperava. Vai ser muito diferente daquela que você imaginava como uma resposta satisfatória. E aqui você se perde, porque você anula o comportamento que o outro talvez esteja fazendo no casamento para poder reparar o erro e o mal que ele te causou. Faz sentido isso para vocês? Então, quando você sabe como a mente dele funciona, você sabe fazer essa leitura. Opa, ele está se esforçando, ele não está mentindo. E quando ele faz aquilo que ele realmente dá conta e que ele me prometeu que vai fazer, isso me traz segurança. E isso muda o jogo todo, gente. Muda o jogo todo. Quando você supera a dor da traição e tem acesso a todo esse conhecimento, você toma do outro, toma do seu marido aquilo que ele tem para te dar, ok? Por exemplo, eu sou uma esposa sentimental, tô esperando muito sentimento desse marido. Mas esse marido é do tipo, por exemplo, da mente do caladão. Ele não consegue falar, ele não vai conseguir expressar o que sente, mas ele vai querer te ajudar. Ele vai querer te ajudar nas tarefas da casa, ele vai querer te levar para jantar, ele vai querer sair com você, ele vai querer programar uma viagem, ele vai tentar de qualquer forma cuidar de você. Se eu não tenho acesso a como cada tipo de mente funciona, eu anulo isso e posso, inclusive, estar pensando num divórcio erroneamente, tá? Eu não tô dizendo que são todos os casos, mas a maioria que eu vejo aqui é assim que funciona. Eu tô pensando num divórcio erroneamente por não saber fazer essa leitura, por anular as mudanças que esse marido está tentando fazer, ok? Beleza. E aqui é quando o diálogo flui. Nesse lugar, essa relação tem chance, seja para ficar ou seja para sair, porém que eles tenham uma relação saudável. Paula, não é fácil. Quem disse que é? Quem disse que era para ser fácil, gente? Quem disse que relacionamento é fácil? Ó, se relacionar dentro do útero da nossa mãe já não era fácil. Se relacionar com a nossa mãe, né, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos tios, com os nossos avós, já não era uma tarefa fácil. Se relacionar com os nossos amigos, professores, trabalho, já não era fácil. Com o nosso marido, quem disse que ia ser fácil? Com os nossos filhos, quem disse que ia ser fácil, gente? Quem disse? Então eu preciso escolher o tipo de difícil que eu quero cuidar, que eu quero aprender, que eu quero superar, tá? É muito importante isso. Então, só uma mulher sábia consegue dar conta disso, consegue superar essa dor. A mulher tola, ela vai continuar responsabilizando esse marido por tudo. Mas ela não entende que enquanto ela fica apontando o dedo para o outro, ela fica carregando, os outros dedos carregam a sua própria dor. Então a gente precisa escolher. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você precisa fazer uma escolha. Porque razão você já tem.
Agora você precisa escolher ser feliz. Como? Aprendendo a superar a dor da traição, ok? Inclusive, superando a dor que já aconteceu e impedindo que novas traições aconteçam no seu casamento de novo. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Contem aqui pra mim como esse tema tá chegando aqui pra vocês. E aí, ó, eu já vou introduzindo aqui mais uma vez. Alexandre Lowy, que veio como discípulo, né, do conhecimento de Haidt, de Freud, grandes psicanalistas australianos, ele entendeu que dentro dessa teoria, corpo e mente são uma coisa só, ok? Por que cada um tem o próprio formato de corpo? Um mais gordinho, o outro mais fininho. E como essa relação do corpo tem a ver com a mente? Então, com base nessa teoria, que se chama da bioenergética, a gente olha para isso e ele foi compondo 5 tipos de características de mentes diferentes. Eu aperfeiçoando essa teoria que o Alexandre Lowy trouxe para nós, adaptando isso para cada tipo de mente de marido, a gente entende que nós temos 5 tipos de mentes de maridos diferentes, que traem por motivos diferentes, que mentem por motivos diferentes, que não falam da traição por motivos diferentes. Enquanto você não entender os motivos diferentes, você nunca vai conseguir chegar naquela solução que você tanto busca. Ter paz, leveza, diálogo, voltar a ter segurança, confiança nesse marido, tá? Vai ser muito difícil. Então, entendam só uma coisa. Desses 5 tipos, o que são 5 tipos de mente? 5 tipos de personalidades. É aquilo que moldou o pensamento, o sentimento e comportamento de cada tipo de mente de marido. Então, vamos trabalhar aqui, nesse tema aqui, sobre o diálogo da traição. Paulo, meu marido não quer falar sobre essa traição. Por que ele não quer falar, né? O primeiro tipo de mente que nós temos aqui é o tipo de mente do marido mundo na lua. Esse tipo de mente é um tipo de mente que tem como característica fugir da vida, fugir das pessoas, fugir do contato. Então, se você tem aquele marido que não gosta de estar em eventos sociais, se você tem aquele marido que por onde ele passa, ele não quer ser percebido, quanto menos ele for visto, melhor. Quando você passa por uma dor da traição, por exemplo, e você quer falar com esse marido, é claro que ele vai evitar a conversa, ele vai evitar, inclusive, o contato visual com você. Porque ele vive toda essa história da traição na mente dele. E ele não quer, ele quer evitar o contato da vida real sobre isso. Então, o que ele pensou, a finalização dessa traição na cabeça dele é o que conta. Ele não quer falar sobre isso na vida real. Esse é o motivo pelo qual ele não quer falar com você sobre a traição. E muitas vezes não tem nada a ver com você, mas é uma dor que é dele. E se você não sabe isso, você vai tomar pro pessoal. E se você toma pro pessoal, você vai falar, então ele não me ama, então ele não me respeita, então ele vai me trair de novo, então eu não posso me sentir segura. E aí você vai dando os seus porquês, que são os seus achismos. Uma mulher sábia, quando ela supera a dor da traição, ela não trabalha com achismo. Ela trabalha com certezas. Ela trabalha como o corpo funciona, como a mente funciona, como o inconsciente funciona, como as energias funcionam. E aqui ela para de achar as coisas. Ela toma decisões com base em conhecimento, ok? Segundo, o marido intenso. Esse é o único dos maridos que fala. Eles têm uma tendência maior a falar sobre a traição. Só que ele vai por um outro extremo. Ele acaba falando demais, inclusive aquilo que não precisava dizer. E isso que não precisava dizer, hoje deve ser o que mais está te machucando. Principalmente se ele falou todos os detalhes dessa traição. Ok? Tem algum marido assim aí? Tem algum marido mundo na lua? Tem algum marido intenso? Contem aqui pra mim, pra vocês irem se identificando. Então, esse é o segundo. O terceiro é o tipo de mente do marido controlador. Esse é um tipo de marido que tem muita dificuldade de admitir o próprio erro. Então, você já sabe que esse marido, ele já tem dificuldade de admitir erros pequenos. Como, por exemplo, quem esqueceu de abastecer o carro que prometeu que ia abastecer e não abasteceu.
Ah, não, mas eu não fiz isso porque você não... Entende? Ele vai transferindo a responsabilidade. Então, quando você vai tentar um diálogo com esse marido que já está em profunda dor, porque houve uma traição, então ele também está em profunda dor, ele vai tentar negar o próprio erro. Ele não vai querer admitir o próprio erro. E vai ser um momento em que todo o diálogo, ele vai transferir a responsabilidade dele para você. Ele vai dizer que foi você que não quis ter intimidade sexual com ele, foi você que não dava carinho, foi você que isso, foi você que aquilo. Então, assim, ele faz um movimento em que você se sinta culpada por essa traição. E agora, quem está evitando esse diálogo é você. Porque toda vez que vocês conversam, ele transfere toda a culpa para você, tá? Esse é o marido controlador, tá? Ele até vai falar, mas todas as conversas que ele tem com você é para te transferir a responsabilidade do ato da traição. Quarto, marido caladão. Esse já é nato, né, gente? É aquele que antes mesmo da traição, ele já tem dificuldade de falar. Ele tem dificuldade, por exemplo, de escolher. Ele tem dificuldade de se posicionar. Ele tem dificuldade de falar não. Então é um relacionamento onde a mulher fala, decide. E para ele tá sempre tudo bem. Porque ele não fala nada. Tá bom, pode ser, né? Então esse é um marido que já tem uma grande dificuldade de falar sobre seus sentimentos. Quando a gente está falando de um diálogo após a traição, muitas vezes nós, mulheres, estamos cobrando desse marido para conseguir entender, né? Por que essa traição entrou na minha vida? Até para conseguir me trazer um pouco mais de calma para o meu coração, entender por que essa traição aconteceu. Por que ele foi buscar isso lá fora? Por que ele fez esse movimento? E aí, nós esperamos desse marido que ele fale para nós. O que é que ele está sentindo, né? Por que ele fez isso? E, gente, esse tipo de mente de marido é o tipo de mente do marido caladão. Ele não vai falar. Ele vai preferir dar as costas, ele vai preferir ficar com muita raiva, ele vai preferir aquele que sai e bate a porta do quarto, da onde vocês estiverem, é aquele que vai entrar num surto de raiva, mas ele não vai falar sobre sentimentos. E muito pelo contrário, né? Quando ele tá nesse movimento de muita raiva, é porque ele também está num movimento de muita dor. Você tá cobrando dele aquilo que ele não consegue te dar, não do jeito que você gostaria, tá? Esse é o marido caladão. Então, ele vai tentar falar o mínimo possível para não te machucar, para te manter em segurança, mas ao mesmo tempo você vai querer que ele fale sobre sentimentos, ele não vai conseguir falar sobre sentimentos e ele vai explodir, tá? Explodir com palavras, explodir com gestos, né? Do tipo, bate a porta e sai, vira as costas e vai embora. E você fala assim, tá vendo? Então, ele não se arrependeu. E isso, gente, o que eu quero dizer aqui pra vocês, pelo amor de Deus? Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça desse marido que traiu, não. Eu não tô aqui pra justificar uma traição dele, não. Eu só estou aqui pra te mostrar que se você não tem acesso a esse tipo de conhecimento de mulher sábia para superar a dor da traição, você não vai ter conhecimento para se posicionar quando isso acontece. Você só vai conseguir ter posicionamentos de forma achista. Nem sei se essa palavra existe. De ficar sempre no achismo. Ele fez isso, então eu acho que é por causa disso. Não, ele falou isso, então eu acho que é por causa disso. Tem muita mulher que me manda mensagem no direct falando assim, Paula, o meu marido agiu assim. O que você acha? O que você acha que pode ser? Pelo amor de Deus, mulher do século 21. Dentro de um casamento eu não posso achar nada. Eu tenho que ter respostas. Eu tenho que ter as minhas certezas. E as minhas certezas não podem ser baseadas naquilo que eu penso, mas como o outro está se comportando. E se eu não sei fazer essa leitura, é claro que eu vou fazer tudo errado. Eu vou tomar decisões, vou ter comportamentos e atitudes que vão levar o meu casamento para o fim da pior forma possível, ok? Por isso que a jornada traz tantos resultados em apenas 4 semanas. Aonde eu vou te mostrar esse passo a passo de como você se torna essa mulher sábia, de como você supera a dor da traição, baseado no corpo, na mente, no inconsciente e nas energias, de uma forma integral. Porque deve ter muita gente aí que está se perguntando, né? Nossa, mas 4 semanas para falar de tudo isso, resolver tudo isso? Sim,
porque é direto ao ponto. Uma pessoa não é feita só de corpo, uma pessoa não é feita só de mente, uma pessoa não é feita só de inconsciente, histórias e alma, uma pessoa não é feita só de energia, ela é feita das 4 partes. E quando a gente olha e ataca a causa raiz dos 4 pilares, a gente vai direto na causa raiz. Por isso que é tão rápido e traz resultados tão duradouros para a vida inteira. Eu acredito que esse seja o grande diferencial da jornada lógica dos relacionamentos para qualquer outro tipo de terapia ou curso da internet que você já tenha visto sobre traição, tá? Por quê? Porque eu honro as mulheres comprometidas que estão aqui, que estão se inscrevendo, que estão aprendendo, que estão colocando a bunda na cadeira para entender por que essa traição entrou na vida dela, por que esse marido traiu, por que ela foi essa mulher traída. Saindo desse lugar de vítima e vindo para o lugar da solução, tá? E por último, nós temos o marido exigente. Esse marido exigente é aquele em que tudo para ele precisa ser perfeito. É aquele marido exigente com ele mesmo, com você, com os filhos, com o trabalho. É aquele marido onde, por exemplo, ele chega em casa, tudo tem que estar perfeitamente arrumado. É aquele marido que vai comer e a comida está perfeitamente arrumada dentro do prato. Ele vai sair, ele está perfeitamente arrumado. Desde o óculos, o cabelo, o cheiro, a roupa, né? Tudo. Tudo nele é perfeitamente calculado, tá? E ele tem essa exigência tanto para ele, para o corpo dele, como também para as pessoas à volta dele. Para a esposa, para os filhos, para o trabalho. Tudo precisa ser o melhor. Não tem aquela coisa de ser o bom, de ser o mais ou menos. Ou é o perfeito, o top 1, ou pra mim não interessa, ok? E aí, quando você vai tentar falar com esse marido sobre a traição, o que acontece? Ele te traiu, ele não foi perfeito. E quando você vai falar com esse marido, você tá atacando diretamente uma dor dele. Viu? Você não foi perfeito. Você não foi perfeito. Você não foi perfeito. O nível de perfeição desse marido, ele entende que as pessoas têm uma expectativa muito alta sobre ele. O que acontece? Como ele traz consigo essa exigência muito grande de sempre ser o top 1, quando ele trai, o que aconteceu? Ele traiu as expectativas das pessoas que ele ama. Isso significa que ele já não é mais tão bom o suficiente. Ele já não é mais o top 1 dessa história. E todas as vezes que você quer falar sobre essa traição com ele, isso vai vir à tona. E é por isso que ele se revolta, ele pode entrar nesse processo de se calar, de fugir, de vir também com um processo agressivo para te empurrar, dizendo, não quero falar sobre isso, isso me machuca. Isso, na verdade, gente, é uma linguagem da qual uma mulher que não tem esse conhecimento, uma mulher que não seja sábia o suficiente, não consegue fazer a leitura desses movimentos. E nesse lugar, o que a gente faz quando a gente não consegue essas respostas? O que a gente faz? A gente força a barra. Esse marido fala, não quero falar sobre isso. E você força a barra até que ele tenha o pior comportamento, a pior reação possível. Sim ou não? Aconteceu isso com você? Está acontecendo exatamente isso no seu casamento? Esse tipo de marido, de tipo de mente de marido exigente, é o seu marido? Contem aqui pra mim. Quero saber. Quero saber se essa aula tá fazendo sentido pra você. Quero saber se essa aula tá trazendo valor pra sua vida. Essa é a maior importância dessa aula pra mim aqui com vocês, ok? Então vamos lá. Se eu não souber diferenciar o que é uma conversa de um diálogo positivo, se eu não tiver diálogo dentro do meu casamento acabou. Não só meu casamento com esse marido, como os meus relacionamentos acabaram. Porque eu vou terminar com esse, mas eu vou continuar com o mesmo padrão com o outro. Se eu não aprender, né? Se eu não tiver esse conhecimento de mulher sábia, se eu não superar a dor da traição, porque superar a dor da traição é exatamente ter acesso a esse conhecimento. E aí, mesmo terminando com esse marido, eu vou continuar com os mesmos padrões. E é claro que os mesmos padrões de comportamento tendem a ter os mesmos resultados. É por isso que eu fui traída
num relacionamento antes do meu marido, fui traída agora, e se eu terminar esse casamento e não superar essa dor, eu também, muito provavelmente, vou ser traída numa próxima relação. Por quê? Porque eu não sei fazer diferente, tá? Então, a grande pergunta aqui, que talvez vocês falam assim, Paula, mas poxa, caramba, foi ele que me traiu, sou eu que preciso estar aqui, precisando aprender, né? Precisando estudar, precisando superar a dor da traição. Ele que deveria ter buscado ajuda, ele que... Eu entendo, mulher. Eu entendo o seu lado perfeitamente. Também acho isso. Em uma parte, eu também entendo isso. Mas, por outra, é essa compreensão que eu quero que você traga. Por mais que vocês sejam um casal, antes de vocês serem um casal, vocês são um indivíduo. Você é uma mulher inteira, ele um homem inteiro. Se ele não quiser buscar a solução, se ele não quiser buscar a cura para ele, isso é um problema dele. Mas você não querer buscar as respostas, a solução, a sua cura, porque ele não vai buscar a dele, isso é ignorância. Isso, vocês me desculpem, mas é uma grande ignorância, ok? Eu sei que quando eu me curo, eu posso me tornar luz na vida desse marido. E esse marido passar uma vida eterna, grato a mim, pela nossa família, que foi o que aconteceu comigo, com a minha família, ok? Mas você pode escolher ignorar tudo isso, continuar na ignorância, esperando que esse marido, que já não teve conhecimento suficiente para não te trair, agora você fica lá de braço cruzado, esperando que ele faça o processo para que você supere a dor. E veja como isso não tem jeito, né? Porque ele causou a dor, mas quem sente a dor é você. Então quem tem que curar a dor é você, não é o marido, não é ele. Se ele vai ficar ou se ele vai sair desse casamento, você decide depois. Mas quem precisa se curar é você. Porque se você não se cura e simplesmente perdoa a traição, você vai repetir os mesmos comportamentos que vão levar aos mesmos resultados, tá? Jeito errado de superar a dor. Jeito errado de tentar esse diálogo dentro do casamento. Querer o diálogo sem esvaziar a xícara. Esse é o erro drástico. E que com certeza está acontecendo na sua vida agora. Até o momento antes dessa live. Se você não sabe esvaziar a xícara, se você não sabe se esvaziar das suas verdades absolutas, olha só. Como que eu vou ter um diálogo com o meu marido se trago comigo uma crença muito forte de quem ama não trai? Se você já tem isso com uma convicção de que quem ama não trai, como você vai conversar com esse marido sobre continuar esse casamento? Como? Você já vai completamente armada. Porque dentro de você, quem ama não trai. Se ele me traiu, é porque ele não me ama. Então eu já vou completamente armada com 10 pedras na mão. Não vai funcionar. É preciso que você esvazie a xícara. Esvaziar a xícara é uma jornada, é um processo, é uma cura, é um superar, ok? Senão, eu não consigo esvaziar essa xícara por completo para conseguir ter essa conversa com esse marido. Depois, jeito errado. Você achar que as respostas dele deveriam ser como se fossem as suas respostas. Então, você espera como padrão correto de resposta para se sentir mais segura aquilo que você diria, aquilo que você faria, a forma como você se comportaria, tá? E por terceiro, jeito errado, não ter as respostas dessa traição. Enquanto você não tem as respostas dessa traição, você sempre vai utilizar do diálogo achando que é a ferramenta mais eficaz para saber os detalhes dessa traição, achando que isso vai te trazer cura e alívio. Mas quando na verdade não vai. Da forma como você está tentando o diálogo, que não é um diálogo, é uma conversa, você não vai conseguir isso que você tanto está buscando. Paz, leveza, libertação, segurança. Do jeitinho que você está fazendo hoje, você não vai conseguir. Tá? O que eu preciso fazer do jeito certo então, Paula? Primeira coisa, buscar superar a dor da traição. Buscar superar a dor da traição não é em nenhum momento esquecer essa traição, tá? Não é em nenhum momento perdoar esse marido. Não é em nenhum momento ficar nesse casamento a todo custo, não. É se tornar uma mulher sábia dentro do casamento. É ter as respostas.
do porquê essa traição entrou na minha vida, porquê o meu marido me traiu, porquê que eu fui essa mulher traída. Quando eu tenho acesso a essas 3 respostas, eu olho para a causa raiz. Quando eu olho para a causa raiz, eu consigo fazer as mudanças que são extremamente necessárias para que eu me sinta mais segura, para que eu consiga recuperar a minha autoconfiança, que eu consiga recuperar a minha autoestima, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Então, o que eu preciso? Ter as respostas certas para conseguir fazer as mudanças certas e depois tomar uma decisão assertiva, seja para ficar ou seja para sair. Então, quem pega um pedacinho da minha aula e fala, ela fala que tem que perdoar e ficar no... Eu não falei isso. Até porque perdão nunca é a solução. Vou fazer uma aula só falando sobre isso. Se você perdoou o seu marido, então tome muito cuidado, porque o pior está por vir. Tá? E eu vou falar isso pra vocês nas próximas aulas, lá dentro da nossa mega maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas. Sim, mulheres, faz sentido isso pra vocês? Espero que tenha sido bom pra vocês, assim como foi bom pra mim, que vocês possam ter tirado mais uma venda dos olhos que te separa, né, entre a solução e a felicidade e a leveza de toda a dor, toda a tristeza e toda a mágoa que essa dor da traição te trouxe hoje, tá bom? Que Deus nos abençoe, que vocês sigam iluminadas, despertas, buscando por conhecimento. Vejam lá as outras lives que eu tenho disponível no YouTube, @PaulaAbreuOficial. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.